Olá, dando continuidade ao estudo sobre o plano de carreira da Guarda Municipal de Curitiba, vamos falar sobre o crescimento horizontal. O crescimento horizontal consiste em procedimento concorrencial de desenvolvimento na carreira baseado predominantemente na avaliação funcional. Lembram que eu falei do coração do plano de carreira, que possibilita a passagem do guarda municipal da referência atual para a imediatamente consecutiva no mesmo nível, não sai do nível, não sai da área de atuação, independente de classe, na respectiva tabela de vencimento. Então isso quer dizer o seguinte, que se ele está em determinado referência, vamos supor, na referência 6, teve o crescimento horizontal, foi no ano par, ele participou, ele sobe mais uma e vai para a referência 7. Ele não muda no nível, não muda em nada, independente de onde quer que ele se encontre. Nesse crescimento horizontal, quais são os parâmetros? O limite de vagas corresponde a até 40%. Então, guardem essas regrinhas, 40% do efetivo total dos ativos em 30 de junho do ano anterior à abertura do procedimento. A composição da pontuação ela vai se dar da seguinte forma. A avaliação funcional vai ter o valor de 80%, aquele coração que eu falei. E os títulos, a apresentação de títulos, vale 20%. O que são os títulos? São certificados de cursos, etc. e tal, conforme o regulamento próprio, um decreto próprio que sai para tratar sobre o crescimento horizontal. Então, ainda nós não temos nenhum novo, mas para o ano de 2026 existe a previsão para ser aberto este crescimento, provavelmente em dezembro de 2026. Mas os pontos importantes, limite de vaga 40% sobre o efetivo total ativo até 30 de junho do ano anterior, que antecedeu a abertura do procedimento. A avaliação funcional corresponde a 80% da pontuação e os títulos a 20%. Isso é importante observar porque nós vamos ver algumas diferenças em outros. Os requisitos: ser estável, estar no exercício da atividade na administração como dirigente sindical ou no consórcio integrado da Guarda Municipal com a região metropolitana, ter participado da avaliação funcional mais recente, não possuir mais de 3 faltas e ou mais de 60 dias de ausência ao trabalho. Por isso que eu digo aquela questão da comunicação de acidente de trabalho. Quando o servidor faz a comunicação de acidente de trabalho, inclusive os gastos com medicamentos, os gastos hospitalares e tudo mais, tudo é absorvido pela administração pública. Quando ele não faz e acaba ficando lesionado, ficando muito tempo afastado, se ele ficar mais de 60 dias afastado, vamos supor que ele estava de folga e sofreu um acidente e não caracteriza acidente de trabalho. Então, como não caracteriza, se ele ficar 90 dias afastado, pronto, esta ausência ao trabalho superior a 60 dias vai impossibilitá-lo de participar do crescimento horizontal. Não ter sofrido punição superior à advertência no último ano anterior, ter concluído no período de 2 anos anteriores o estágio de qualificação profissional, que foi aquele que eu falei, o EQP. Se concluiu esse estágio, você está dentro, mas veja, nos 2 anos anteriores, não é apenas um ano. Crescimento horizontal. O crescimento horizontal ocorrerá exclusivamente em anos pares e poderá não ser realizado em decorrência dos limites estabelecidos pela lei complementar. Então, tem a possibilidade de se atingir o teto dos gastos da lei de responsabilidade fiscal não ser colocado em prática em determinado período. O crescimento vertical, falamos do horizontal, que é referência, agora vamos falar do vertical, que é a passagem de nível. Crescimento vertical por merecimento constitui-se em procedimento concorrencial, mesma coisa que o anterior, é uma concorrência, é um procedimento interno para disputar a vaga.
de desenvolvimento na carreira que possibilita ao guarda municipal integrante da parte permanente do cargo a passagem do nível em que se encontra para o imediatamente consecutivo, na referência equivalente à referência atual. Então veja só, o nível, nós vamos ver na tabela que tem o nível 1, 2, 3, 4. Dentro desses níveis nós temos paralelo a eles a referência. Então, quando a gente muda o servidor de nível, ele permanece na mesma referência, mas vai para o nível que ele galgou o seu crescimento. Ele não sai da referência atual, mas é claro, dentro do nível que ele está agora. Quais são os parâmetros? No horizontal são 40%, no vertical são 20% do total de GMs ativos em 30 de junho do ano anterior que antecede a abertura do procedimento. A composição da avaliação também é o inverso. Aqui, a avaliação funcional corresponde a 20% da pontuação. E a titulação corresponde a 80%, ou seja, na mudança de nível é a escolaridade que conta, a escolarização formal, a apresentação de título de graduação superior, pós-graduação, mestrado ou doutorado é que vai trazer a pontuação e isso equivale a 80% e o 20% seria da avaliação funcional. Os requisitos aqui, mesmo ser estável, estar no exercício da atividade, não ter participado da avaliação funcional mais recente, não possuir mais de 3 faltas, não ter sofrido punição superior a 1 ano, ter concluído no período de 2 anos anteriores o estágio de qualificação profissional. Crescimento vertical por merecimento, titulação então. Nível 1, ensino médio. Nível 2, graduação em área compatível com as atribuições do cargo. Nível 3, especialização lato sensu em área compatível com as atribuições do cargo. Nível 4, mestrado, doutorado ou 2 especializações lato sensu distintas da utilizada para passagem ao nível 3 em áreas compatíveis com as atribuições do cargo. Crescimento vertical por merecimento. O crescimento vertical por merecimento ocorrerá exclusivamente em anos ímpares e poderá não ser realizado em decorrência dos limites estabelecidos pela Lei Complementar 101 de 2017, que trata sobre justamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mudança de classe. Então veja que nós falamos sobre 2 tipos de crescimentos. Um que trata sobre o crescimento horizontal, outro trata sobre o crescimento vertical. Ambos não dizem respeito à graduação, à hierarquia. As mudanças, agora no caso a mudança de classe, você vai perceber que ela vai trazer um acréscimo de responsabilidade. E ela faz parte da hierarquia interna da guarda. Então, o procedimento de mudança de classe constitui-se em procedimento concorrencial de aceleração, porque se ele estiver na referência 6, ele participar e passar, ele vai para 11. Se ele estiver na referência 13 ou 14, ele participar e passar, ele vai para 21. Então, a aceleração nesse sentido, ele vai acelerar e vai jogar lá em cima. No desenvolvimento na carreira que possibilita ao guarda municipal integrante da parte permanente do cargo avançar para a primeira referência da classe subsequente, independentemente da referência em que se encontre na classe em que esteja posicionado na tabela salarial. Mudança de classe. Quais os parâmetros? Limite de vagas que respeite a distribuição de servidores em cada classe estabelecida em 30 de junho do ano anterior à abertura do procedimento. Pontuação em prova específica de aferição de conhecimentos relativos ao desempenho das atividades correspondentes à classe para a qual o servidor pretende obter a mudança. Mudança de classe. Requisitos. Parte permanente, qualquer nível e área de atuação. Quais são os requisitos importantes aqui? Ser estável, ter mais de 10 anos como guarda municipal para ingresso na segunda classe e mais de 20 anos no exercício como guarda municipal para ingresso na primeira classe em 30 de junho do ano anterior à abertura do procedimento. Aqui você está vendo que não estamos falando de área de atuação, nós estamos falando sobre cargo único de guarda municipal. Então, para a segunda classe é necessário 10 anos como guarda municipal. Para a primeira classe é necessário que tenha 20 anos no mínimo para ingressar na primeira classe.
estar no exercício da atividade da administração, ter participado da avaliação, não possuir mais de 3 faltas, não ter sofrido punição superior à advertência no último ano anterior ao procedimento. Mudança de classe. A mudança de classe ocorrerá sempre que a administração apurar que há necessidade de adequação da distribuição do quantitativo de servidores dentro da terceira, segunda e primeira classe. Então, logo, com certeza, será necessário, após os concursos públicos, o ingresso desses candidatos desse próximo concurso, porque a carreira da guarda está em processo constante. Movimento, é um movimento constante, natural, né? E com isso nós temos muitas entradas e muitas saídas. As saídas a fim de aposentadoria, as entradas a necessidade dos que estiverem entrando galgarem, ocuparem suas posições, e os que estão mais tempo na carreira mudarem de classe em razão das aposentadorias. Então, nesse sentido, eu creio que em breve teremos algumas mudanças. Mudança de classe. O procedimento da mudança não interferirá no procedimento de crescimento horizontal, mesmo quando do crescimento decorrer a mudança de classe de forma automática. Então, vai ocorrer de forma automática quando o servidor, estando na classe, vamos supor, na referência 10, e ele passou no horizontal, ele vai para 11, ali ele muda automaticamente. Se ele estiver na 20, ele participou do procedimento horizontal, mudou para 21 automaticamente. Então, é nesse sentido. Sempre quando tiver uma mudança de classe, ela vai levar ou para o 11 ou para o 21. Mudança de área de atuação. Aqui a gente vai encontrar uma falha no texto. Vejam bem, o titular do cargo de guarda municipal, cargo único de guarda municipal, poderá mudar sua área de atuação de guarda municipal? Não. A área de atuação é guarda, não é a área de atuação guarda municipal. Para supervisor e de supervisor para inspetor. Então ali esse texto municipal está errado, está um equívoco, e ele pode causar até um erro e até anular a questão. Via de regra, se usarem esse texto para uma questão, ela pode ser anulada, porque por mais que ela esteja na lei, ela está equivocada, ela está errada. A área de atuação é guarda, supervisor e inspetor. Não existe área de atuação guarda municipal. Na ocorrência de abertura de vagas e da realização de procedimento concorrencial de seleção. Então, vocês estão vendo que tanto a mudança de classe quanto a mudança de área de atuação, além de ser uma graduação, uma hierarquia dentro da carreira, ela tem um parâmetro, ela tem uma concorrência, ela vai ter uma formação específica e tudo mais. Não é apenas mudar, mas vai ter que se qualificar para um novo exercício da função. Então, nesse caso, mudança de área de atuação, parâmetros mínimos. O número de vagas da área de atuação do supervisor corresponde a 9% do total dos servidores ativos da carreira, englobando as partes especiais e permanentes apurados em 30 de junho do ano anterior do procedimento. Número de vagas de inspetor corresponde a até 2%, de 1 a 2% do total de servidores ativos na carreira, englobando as partes especiais e permanente, o número de efetivo, apurados até 30 de junho do ano anterior. Na mudança de área, quais são os requisitos de desenvolvimento na carreira? Para a área de atuação de supervisor, o mínimo de 10 anos de efetivo exercício na área de atuação de... Outro erro. Aqui não é a área de atuação de guarda municipal, é na área de atuação de guarda, apurados na data da abertura do procedimento. Para a área de atuação de inspetor, mínimo de 5 anos efetivo de exercício na área de atuação de supervisor, apurados na data da abertura do procedimento. Então, estão vendo que aqui também já tem um errinho que deve ser corrigido. Mudança de área de atuação. Quais os requisitos? Os mesmos, os mais comuns. Ser estável, estar no exercício, ter participado da avaliação, não ter sofrido punição, não possuir 3 faltas e etc. Mudança de área de atuação. O guarda aprovado em procedimento em mudança de área não poderá retornar à área de atuação anterior em nenhuma hipótese, salvo se comprovada fraude do guarda municipal na participação do certame apurada em procedimento administrativo disciplinar. Se for comprovado fraude,
além de ser apurado, além de ele retornar ao cargo, à vaga anterior, à área de atuação anterior, ele com certeza será punido, porque a fraude não é admitida na carreira. Dentro da mudança de área de atuação, a necessidade de aferição de conhecimento compatível com o acréscimo de responsabilidade, a complexidade existente na atribuição pretendida, a aprovação em teste de aptidão física, levando em consideração a idade e o sexo, a aprovação em teste de tiro, a aprovação no respectivo curso de aperfeiçoamento técnico. Fechou aqui. Porque o que cabe lembrar é que se você se tornar de guarda, passar a supervisor, você vai ter que fazer um curso técnico profissional para supervisor. De supervisor para inspetor a mesma coisa. Por isso, lembram que estava escrito assim que o simples fato de preencher os requisitos não importa necessariamente na mudança, porque a mudança tanto da área de atuação quanto a mudança no crescimento vertical por merecimento ou a mudança de classe, elas implicam justamente em você atingir a classificação, até no crescimento horizontal, atingir a classificação necessária. E nesses casos aqui, na mudança de área de atuação e mudança de classe, você participar do curso e obter êxito no curso. Ser aprovado no curso, isso que vai te habilitar realmente e te colocar dentro da nova área. Então a mudança de área de atuação não implica nem impede a alteração de classe, nível e referência do guarda. A atuação como supervisor implicará no recebimento de vencimento complementar de atuação no valor correspondente a 50% sobre o vencimento inicial da tabela salarial da parte permanente, e como inspetor equivalente a 75% deste valor do vencimento inicial da carreira. O que acontece? Quando a gente observar a tabela do guarda, é a mesma tabela do supervisor e do inspetor, não muda. O que vai mudar é que o supervisor vai receber o VCA, vencimento complementar de área de atuação, no equivalente a 50% sobre a referência inicial. Ele recebe esse como uma gratificação a mais, para manter a tabela mesma e não ficar fazendo 3, 4 tabelas, fica o valor ali. Por sua vez, o inspetor a mesma coisa, ele vai ter a mesma tabela normal e ele vai receber o VCA equivalente a 75% sobre o inicial. Mudança de área de atuação, então nós temos o vencimento complementar de atuação, que constitui um vencimento para todos os fins de direito, incorporando-se aos proventos de aposentadoria como se integrasse à tabela de vencimento e servindo como base de cálculo para todas as vantagens e descontos incidentes sobre o vencimento básico. E findando sobre a mudança de área de atuação, a implantação da mudança da área ocorrerá para os aprovados no curso de aperfeiçoamento técnico mencionado no inciso 4 do parágrafo 2º desse artigo, dentro do limite de vagas disponíveis no procedimento. Então veja que é necessário que tenha um limite de vagas. Se entrar 120 candidatos para fazer o curso e tiver somente 50 vagas, só os 50 primeiros aprovados é que vão galgar êxito na mudança de área de atuação. Assim nós chegamos ao final deste bloco e voltaremos em breve para dar continuidade aos estudos referente ao plano de carreira da Guarda Municipal de Curitiba. Até breve.